Noivo humilha a noiva no altar, mas a resposta dela deixou todos de pé. Antes de começarmos essa história linda, quero que saibam o quanto vocês são especiais para mim. Por favor, se inscrevam no canal, isso me ajuda muito, muito a trazer mais histórias emocionantes. E aqui vai um segredo. Eu respondo pessoalmente todos os comentários. Então me contem nos comentários de onde vocês estão assistindo. Adoro conhecer cada um de vocês. Agora, vamos a essa história extraordinária. A igreja permanecia em silêncio, apenas quebrado pelo sussurro quase imperceptível dos bancos de madeira envelhecida e pelas notas suaves do órgão que flutuavam pelo ar como orações não ditas. Todos os olhares se voltaram para a noiva, que caminhava pelo corredor central, com o coração martelando contra o peito, as mãos tremendo dentro das delicadas luvas de renda que pertenceram à sua avó. Desde menina, sonhara com este momento, imaginando-se radiante sob o véu de tule, envolvida pela felicidade que sempre acreditara ser seu destino. Contudo, algo dentro dela sussurrava uma inquietação que não conseguia nomear. Tentou convencer-se de que eram apenas nervos, aquela ansiedade natural que toda noiva sente antes de entregar-se ao para sempre. Mas quando finalmente chegou ao altar, quando seus olhos encontraram os do noivo, compreendeu que sua vida estava prestes a mudar de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Madison era conhecida por sua natureza gentil e lealdade inabalável. Crescera numa cidade pequena, criada por uma mãe solteira que trabalhava em 2 empregos para oferecer à filha a melhor vida possível. Sempre sonhara em construir uma existência repleta de amor, respeito e alegria simples. Tudo aquilo que nunca vira seus pais compartilharem. Quando conheceu Ethan, um jovem charmoso e bem-sucedido de uma família abastada, pensou que o destino finalmente recompensara sua paciência. Ethan parecia ser tudo o que desejava: confiante, carismático e ambicioso. Conquistou-a com promessas de um futuro mais brilhante do que qualquer coisa que ousara imaginar. Mas conforme o relacionamento se aprofundava, surgiram fissuras que Madison escolheu ignorar. Ethan frequentemente menosprezava seus sonhos, rejeitando seu desejo de seguir a carreira de professora, porque não era profissão para alguém com seu potencial. Zombava dela na frente dos amigos sobre sua origem humilde, disfarçando crueldade de brincadeira. Cada sarcasmo penetrava mais fundo do que ela admitia. Convencia-se de que era sua maneira peculiar de demonstrar amor, que ele simplesmente fora criado num mundo ao qual ela não pertencia completamente. E assim silenciou a voz interior que implorava para reconsiderar. No dia do casamento, Madison carregava esses silêncios enquanto se aproximava do altar. Nada, porém, poderia tê-la preparado para o que Ethan fez em seguida. Diante de familiares, amigos e até estranhos de seu círculo social, Ethan sorriu com desdém quando o pastor começou a falar. Então, com uma gargalhada alta e zombeteira, interrompeu. Vocês conseguem acreditar que ela realmente pensou que era digna de mim? Olhem para ela. Este vestido, toda esta encenação. É fofo, mas não é o que mereço. Honestamente, casar com ela é como me contentar com menos. Exclamações de choque ecoaram pela igreja. Madison congelou, as bochechas ardendo de humilhação. Queria encolher, desaparecer no chão de mármore sob seus pés. Todos os olhos estavam fixos nela, repletos de piedade, espanto e sussurros de incredulidade. Sua mãe, sentada na primeira fileira, levou a mão ao peito em horror. Os amigos baixaram os olhos, envergonhados demais para encontrar os dela. Era o tipo de momento capaz de destruir alguém para sempre. O primeiro instinto de Madison foi fugir, escapar da igreja e nunca mais olhar para trás. Mas algo a deteve. Enquanto o órgão silenciava e o ar se tornava pesado de julgamento, Madison recordou os anos sacrificando seus próprios sonhos pela aprovação alheia. Lembrou-se de cada vez que Ethan lhe dissera que não era suficiente, de cada vez que permitira acreditar nele. E então, pela primeira vez na vida, Madison decidiu que não seria mais silenciada. Lentamente, endireitou a postura, enxugando as lágrimas que ameaçavam derramar. Os convidados se inclinaram para a frente, esperando vê-la desmoronar, implorar ou partir em vergonha. Em vez disso, Madison respirou fundo e falou com uma voz que ecoou pela igreja. Agradeceu a todos por virem, por serem testemunhas não de um casamento, mas de seu despertar. Disse-lhes que passara anos duvidando de si mesma, pensando que amar significava tolerar crueldade, acreditando que respeito era opcional se alguém alegasse se importar. Então se voltou para Ethan, seu antigo noivo amado, e disse com calma notável:
Você pode pensar que estou abaixo de você, mas hoje me ergo mais alta do que jamais estive, porque casar com você não me elevaria, me enterraria. A igreja silenciou novamente, mas desta vez com reverência. Madison ergueu o véu, deixando-o cair ao chão como símbolo de tudo que deixava para trás. Caminhou pelo corredor, não como uma noiva despedaçada, mas como uma mulher reconquistando seu valor. Seus saltos ecoavam contra o mármore, cada passo mais alto que o anterior, uma batida de tambor de desafio. Os convidados se levantaram, não por piedade, mas por respeito, alguns até aplaudindo enquanto passava. Quando Madison alcançou as pesadas portas de madeira da igreja, não era mais uma mulher abandonada no altar. Era uma sobrevivente que se recusava a ser humilhada. Do lado de fora, a luz solar a cumprimentou como um abraço. Sua mãe correu até ela, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas desta vez eram lágrimas de orgulho. Madison a abraçou apertado e sussurrou: "Estou livre." Os dias seguintes não foram fáceis. Madison enfrentou sussurros na cidade, julgamentos daqueles que achavam que deveria ter suportado e as memórias assombradas da traição. Mas em vez de se retrair, reconstruiu-se. Perseguiu seu sonho de se tornar professora, dedicando o coração a ajudar crianças a acreditarem em si mesmas da maneira que finalmente aprendera a acreditar em si própria. Fez trabalho voluntário em abrigos femininos, compartilhando sua história com outras que se sentiam presas em ciclos de desrespeito, lembrando-as de que partir não era fracasso, mas vitória. E lentamente a vida começou a florescer novamente. Madison descobriu uma força que nunca soube possuir. Ria mais livremente, vivia mais autenticamente e, pela primeira vez em anos, olhava no espelho e amava a mulher que a encarava de volta. Anos depois, Madison foi convidada a discursar numa gala beneficente. Quando subiu ao palco num vestido simples, mas elegante, avistou Ethan na multidão. Seu porte antes orgulhoso havia murchado, a arrogância substituída por uma sombra de arrependimento. Seus olhares se encontraram brevemente e, embora memórias ameaçassem ressurgir, Madison apenas sorriu suavemente. Não havia amargura restante nela, apenas gratitude pela dor que a moldara na mulher que se tornara. Começou seu discurso com as mesmas palavras que pronunciara no altar. Respeito não é opcional no amor. Sem ele, não há fundação, não há futuro, não há para sempre. A audiência se levantou em aplausos estrondosos, muitos com lágrimas nos olhos. Madison não apenas sobrevivera à humilhação, transformara em esperança, em coragem, numa história que inspirava outros a se erguerem acima de suas próprias desilusões amorosas. Sua jornada era um lembrete de que às vezes os finais mais dolorosos são os começos de que mais precisamos. Que se afastar daquilo que nos quebra é o primeiro passo para descobrir o que nos torna inteiros. E assim, a noiva que foi humilhada no altar não terminou sua história na vergonha. Reescreveu-a com força, bondade e resistência. Mostrou ao mundo que ninguém tem o poder de definir nosso valor, exceto nós mesmos. E por isso, os convidados que outrora se sentaram em choque jamais esqueceriam o dia em que viram uma noiva partir não como vítima, mas como vitoriosa.